os caras mostram os resultados? Podemos? Pessoal, boa noite. Todas, a todos. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui na Escola do Parlamento, na Câmara Municipal de São Paulo. O espaço tradicionalmente conhecido como Casa do Povo, né? E a gente precisa ocupar os espaços que nos são atribuídos, enfim. Então é uma alegria muito grande a gente poder falar um pouco a respeito desse nosso trabalho. Na verdade, esse trabalho aqui é uma espécie de uma reunião entre parceiros que se comprometeram lá no começo a estarem juntos numa noite ou num dia, enfim, que a gente pudesse, de uma certa maneira, prestar contas acerca do que aconteceu durante aqueles 2 dias em que a gente teve com o pessoal do MSTI lá em Heliópolis, né? Então, hoje o nosso objetivo é contar como nasceu aquela ideia de atividades de educação política, o que o pessoal do MSTI achou, né? Como eles sentiram que foi aquela parceria, o que aconteceu ali, e apresentar para vocês os resultados, porque as pessoas que estão aqui, que participaram daquela atividade, devem se lembrar que preencheram um questionário, né? Um questionário de entrada, um questionário de saída, tal, falando o que tinha achado, como tinha avaliado aquela atividade. Então, a gente vai apresentar também o resultado daqueles questionários. Diz, ó, as pessoas pensam assim, veem política assim, as coisas aconteceram dessa forma, e etc, etc, etc. Como notícia boa a gente tem que dar logo, vocês não gostam de notícia ruim chega logo. A notícia boa que tem que chegar logo é a boa. A avaliação daquela atividade foi uma avaliação muito legal, né? Outros grupos já se comprometeram a realizar atividades. A GV, inclusive, um pessoal da GV já voltou lá para fazer algumas reflexões sobre políticas públicas. E na semana que vem a gente está indo com outro grupo, com outro enfoque em termos de política, de novo lá para o MSTI, para fazer mais uma atividade de educação política com o pessoal. É um outro grupo que nos veio por outros projetos, inclusive de uma ONG chamada Politize, que tem os embaixadores da democracia que foram formados e que agora querem aplicar os seus conhecimentos naquele tipo de troca de informações, o que pensamos sobre política, como podemos melhorar a nossa condição política, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, etc, etc, etc. Bom, eu quero muito agradecer a presença do Max aqui, do MSTI, que nos recebeu desde o primeiro instante, que nos abriu as portas, que possibilitou que a gente chegasse, né, que nos alimentou, né? Arroz e feijão genial. Tá uma delícia aquela comida. Então, obrigado, Max, por essa parceria. E quero agradecer ao pessoal da GV, que efetivamente participou da disciplina, e eu vou explicar como foi tudo aquilo, e que está aqui hoje justamente para apresentar os resultados, né? Então, o pessoal da GV está aqui, né? Daqui a pouco cada um se apresenta, enfim, mas esse pessoal... Você conosco aqui para frente, não nos deixe só. E o pessoal está aqui então para apresentar. Então, como é que a gente vai fazer esse trabalho hoje à noite aqui? Eu vou iniciar contando um pouco como que aconteceu essa atividade, como que a gente planejou essa atividade. Vou contar detalhadamente como que esse encontro dessas 3 organizações surgiu, que ideia foi essa, aonde a gente chegou, como a gente fez. E aí vou passar para o Max, que vai contar os sentimentos do MSTI, e vou passar para o pessoal do GV para mostrar aqui a apresentação que a gente fez com base nos resultados dos questionários. Bom, meu nome é Humberto Dantas, eu sou presidente aqui da Escola do Parlamento da cidade de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo. Sou cientista social, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e estou fazendo meu pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Então, nesse semestre agora, a Fundação Getúlio Vargas nos procurou e disse, puxa vida, a gente tem um instante na formação, todo semestre, a gente tem um instante na formação dos nossos discentes, dos nossos alunos, dos nossos estudantes de graduação, que é um instante em que eles param uma semana, que eles não têm aula regular, aula como a gente tem na escola, as disciplinas tudo direitinho, segunda, terça, quarta, quinta, o curso para uma semana, só que ao invés de parar para os caras irem passear, viajar, ficar na piscina, estudar, pensar na vida, existem disciplinas específicas com 40 horas de duração que vão da segunda-feira de manhã até a sexta-feira no final da tarde, ininterruptamente, com esses caras dentro da sala de aula, tá bom?
falando sobre alguma coisa que a disciplina venda, alguma coisa que a disciplina apresente, etc, etc, etc. E a Escola do Parlamento, então, foi convidada para fazer uma dessas disciplinas lá com os alunos da Fundação Getúlio Vargas, predominantemente do curso de Administração Pública, mas também do curso de Administração de Empresas e do curso de Direito. Então a gente teve lá no MSTI gente do curso de Direito, pouca gente do curso de Administração de Empresas, pouca gente, e muita gente do curso de Administração Pública, a maioria. Então na segunda-feira de manhã a gente chegou para dar aula. Eu fiquei como professor responsável dessa disciplina, né, nessa parceria GV Escola do Parlamento. Cheguei para dar aula e encontrei dentro da sala de aula 28 alunos. Mais ou menos isso, né? Aproximadamente 28 alunos estavam em sala de aula para a gente começar a disciplina. Bom, como é que a gente começou? O que a gente pensou? Como é que a gente planejou isso? Desde 2003, um grupo de cientistas políticos na Universidade de São Paulo, faziam mestrado e doutorado juntos, falaram, bom, é direito das pessoas estudar. Estudar é um direito. E é um direito que, de uma forma melhor ou pior, com maior ou menor dificuldade, com maior ou menor excelência, o poder público brasileiro oferece para as pessoas. Só que o ensino superior público no Brasil tem um arominha de privilégio. Tem um gostinho de, porra, o cara que chega aí, ele está tendo uma coisa que não é todo mundo que consegue ter. E a gente estava dentro de uma universidade pública, no gozo dos nossos direitos de cidadãos, mas num lugar em que a gente sabe que um monte de gente gostaria de estar e não podia estar por uma série de razões, vestibular e etc, 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 etc. Pô, será que a gente não consegue pegar um pedacinho daquilo que a gente fez e oferecer de volta para a sociedade, pensar de alguma forma? Tá? Então a gente começou a pensar, em 2003, de que maneira que nós poderíamos, nós, cientistas políticos naquela ocasião, poderíamos levar um pouco do nosso conhecimento acadêmico, esse conhecimento duro, difícil, de textos muito longos, de análises muito complexas, como é que a gente poderia mastigar isso de uma maneira muito simples para levar isso para as pessoas? E olha o valor disso. A gente não está falando de uma atividade que nada tem a ver com a vida das pessoas. A gente está falando de ciência política. E ao falar de ciência política, a gente está falando de política. E ao falar de política, a gente está falando de algo que transforma a nossa vida. E sobre o qual nós somos responsáveis. Por mais que, por vezes, a gente demonize a política e diga, cara, não quero saber disso, quero distância disso, esse negócio não é para mim, etc, etc, etc. Só que alguém toma conta desse espaço. Então vamos pensar, por exemplo, nessa casa. Essa casa tem 55 representantes eleitos. Ela é o 7º maior parlamento do Brasil. Ela só perde para a Câmara dos Deputados, com seus 513 deputados federais, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, com seus 94 deputados estaduais, para o Senado, com seus 81 senadores, e para as Assembleias Legislativas de Minas, Bahia, Rio de Janeiro, e aqui já vem a Câmara Municipal de São Paulo, com seus 55 vereadores, e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com seus 55 deputados estaduais. Então a gente está dentro do 7º maior parlamento desse país. Os 55 gabinetes estão ocupados pelos 55 vereadores que aqui estão nos representando. E aí, se em 2016 a gente votou ou não votou, se a gente votou nulo, se a gente votou branco, se a gente se absteve, se a gente não foi... Não importa, os 55 estão aqui. E a grande questão é qual o tamanho da nossa responsabilidade no que diz respeito à eleição desses indivíduos e, obviamente, qual a nossa responsabilidade no que diz respeito ao olhar que a gente tem sobre o trabalho que esses caras fazem para as nossas realidades, para os nossos direitos, para a melhoria da nossa cidade, etc, etc, etc. É impossível dizer que essa casa não faça muita coisa, mas é possível dizer que talvez a gente pudesse prestar mais atenção no que essa casa faz e que em tantas outras casas fazem, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, o Senado, e etc, etc, etc. Portanto, nos cabe, enquanto cidadãos, essa consciência acerca do nosso papel na sociedade, por mais difícil que seja a nossa vida, por mais dura que ela seja, né? Como é que é o lema? Quem não luta está morto? Quem não luta está morto. E ninguém luta sozinho. Quem luta sozinho morre mais rápido. Quem não luta está morto. E se lutar sozinho, morre. Portanto, as pessoas precisam se juntar, as pessoas precisam se organizar,
As pessoas precisam traçar seus objetivos comuns, entender aonde elas estão juntas e por que elas estão ali, compreender que direito que elas têm, entender como fazer a interlocução com o poder público para que esses direitos se transformem em realidades, e essas realidades se chamam políticas públicas, e essas políticas públicas, transformadas em ações desses governantes, representam aquilo que nós adquirimos enquanto direito. Então, quão mais organizada é a sociedade, maior a chance dela chegar perto daquilo que ela conquistou enquanto direito. E aí não é à toa que tem o lema, quem não luta, está morto. E luta no sentido de reivindica, no sentido de se organiza, no sentido de compreende, no sentido de entende, no sentido de se aprofunda, no sentido de se une. Não é a luta pela luta, de briga, de murro, não é só isso e nem é isso. É no sentido do quanto nós estamos efetivamente preparados para organizadamente reivindicarmos aquilo que é nosso por direito. Então, eu estou 15 anos para trás com esses caras lá na USP pensando isso, e de repente a gente falou, cara, vamos começar a dar aula de política onde quer que seja. Vamos dar aula de política onde as pessoas quiserem que a gente dê. E saímos por aí dando aula de política. Todos os cursos de política que eu participei até hoje, como professor, como organizador, como coordenador, etc, 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 eu devo estar somando aí alguma coisa como 500 e poucos cursos, e eu devo estar falando em cerca de 50 e poucos mil cidadãos impactados por essas atividades de política. Conversando com essas pessoas, dialogando com essas pessoas. 50 mil em 148 milhões de eleitores é rigorosamente igual a zero. 50 mil para um cara, para um ser humano, é muita gente. Eu prefiro me orgulhar dos 50 mil com os que eu conversei do que ficar pensando nos 147 milhões e não sei quantos que eu ainda não consegui conversar. Eu não estou nem aí, cara. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Eu só quero, de uma certa maneira, contribuir fazendo alguma coisa. Bom, essa história é uma história que, em certa medida, e eu não faço isso para isso, mas em certa medida essa história, de alguma maneira, inspira, gera algum tipo de curiosidade, gera algum tipo de possibilidade de as pessoas se aproximarem, se olharem e dizerem, porra, eu também queria fazer alguma coisa nesse sentido, eu também queria trabalhar dessa forma, eu também acho que seria legal se eu pudesse contribuir de alguma maneira com algumas reflexões dentro da sociedade, e que a gente pudesse fazer com que essas reflexões contribuíssem com a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio da não demonização da política, e sim por uma capacidade extraordinária da gente fazer a boa política se converter no nosso bem-estar, ligados aos nossos direitos. E é legal, porque você vai saindo por aí, você vai encontrando gente. Pô, quero ir junto. Pô, como é que você fez? Pô, fiquei sabendo. Pô, eu também faço uma coisa, eu nunca tinha ouvido falar de você, mas que legal que você também faz. Posso te mostrar do jeito que eu faço? Eu também quero ver. E eu quero ver o seu, e etc, etc, etc. E aquela curiosidade toda, etc. E a gente vai contaminando, buscando, pensando, e quando a gente percebe, a gente está enfiado numa rede gigantesca de pessoas que fazem alguma coisa. Todas essas pessoas têm um sentimento em comum em relação a tudo que elas fazem. Além, obviamente, da alegria de fazer, da possibilidade de fazer, de colocar uma causa na sua vida, de tocar essa causa adiante. Uma coisa é comum entre todos, e foi muito legal porque a gente saiu, quando a gente terminou naquela sexta-feira a atividade, a gente foi fazer uma reunião entre nós ali mesmo no MSTI, para tentar entender o que a gente tinha feito. Uma DRzinha básica, tentar resolver uns probleminhas, umas questões e tal, mas uma coisa foi consensual ali entre o pessoal. E, obviamente, me corrija se eu estiver errado. A gente saiu daquela atividade infinitamente mais ricos do que a gente entrou. Ricos de conhecimento, de vivência, de contato, de novas relações, de diálogo, de conversa. E isso é absolutamente essencial. Portanto, não existe essa de o professor leva a coisa e o aluno pega essa coisa e leva... Não existe essa relação professor-aluno quando o objetivo é falar a respeito de algo que nós vivemos conjuntamente. E o que nós vivemos conjuntamente é essa cidade, esse estado, esse país. Não existe nós vivemos isso de um jeito e o outro vive do outro. Não, nós vivemos juntos nisso. Claro que você pode questionar se alguns vivem
melhor ou pior, mais perto de certos direitos, mais distante de certos direitos, mas o fato é, as experiências conjuntas e as experiências somadas adicionam a todos. Não tem essa do tipo, ah, que legal, cumprimos o nosso papel, fomos lá e ensinamos. Não ensinamos nada. Aprendemos. Todos nós juntos mostramos que nós todos somos capazes de aprender juntos, fazendo, refletindo, pensando, agindo. O que a gente fez então lá foi, nós organizamos uma pauta para 2 encontros, 2 de manhã e 2 de tarde, né? 2 manhãs e 2 tardes, e saímos de lá infinitamente mais enriquecidos do ponto de vista de conteúdo e obviamente que a gente espera que isso tenha sido sentido por todo mundo. Então isso para nós foi muito interessante. Os resultados mais ou menos sugerem isso. Obviamente eu não vou estragar os resultados que estão aqui, não vou ficar antecipando, porque é o pessoal quem vai mostrar. Bom, então beleza. Então eu cheguei lá na segunda-feira de manhã e o que estava planejado era o seguinte. Bom, tenho 28 caras comigo, sou o responsável por isso, como professor responsável pela disciplina, enfim, que também não tem nada de professor, foi troca de ideia, foi construção conjunta, pensamento, reflexão. E eu preciso iniciar essa conversa durante essas 8 horas que a gente vai passar juntos aqui, né, das 9 da manhã da segunda-feira às 18 horas, com 1 hora de almoço, eu preciso falar para esses caras o que é esse conceito de educação política e quais são os princípios básicos que ancoram, que mobilizam esse conceito, que é o princípio da democracia e o princípio da cidadania. Eu preciso explicar minimamente o que é democracia, eu preciso explicar minimamente o que é cidadania e preciso mostrar para esses caras que esses 2 conceitos, o conceito de democracia e o conceito de cidadania, eles convergem para a ideia de que é absolutamente fundamental que a gente seja educado para o exercício da vida em sociedade. Viver em sociedade requer informação, requer um mínimo de capacidade de olhar o outro, de tolerar, de enxergar, de respeitar. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Então a gente precisava minimamente alinhar para que lado que a gente ia andar. E o lado que a gente ia andar era o conceito de democracia e o conceito de cidadania dependem de um conjunto de informações que os cidadãos precisam para viver de forma mais clara o exercício dos seus direitos e um mínimo de bem-estar dentro da sociedade. Então a gente passou um dia nisso. Um monte de gente deve ter olhado e falado, meu Deus do céu, que esse cara vai ficar aqui falando uma semana na minha orelha e isso é absolutamente insuportável. Mas eu precisava fazer isso. No dia seguinte, na terça-feira, o que a gente tinha que fazer? Algo muito simples. Na parte da manhã, de novo, dentro da Fundação Getúlio Vargas, com aqueles 28 alunos, talvez ali já com uns 26, 25, né? Porque alguns acabam desistindo, você fala, não vou lá ouvir esse cara de novo e tal. Eu precisava mostrar para eles tudo que a gente faz, ou tudo que a gente fazia, num projeto específico, não nesses 500 e tantos cursos, mas num projeto específico que a gente desenvolve com uma fundação alemã chamada Konrad Adenauer. E essa fundação nos coloca desde 2008, portanto aí já não mais há 15, mas há 10 anos, nos coloca nas periferias da Grande São Paulo para conversar com as pessoas, sobretudo com os jovens, de alguns poucos anos para cá, sobretudo com jovens do ensino médio, sobre política dentro das escolas. Com um conteúdo muito simples. Uma definição básica de democracia, uma definição básica de cidadania e políticas públicas e um olhar sobre a estrutura do Brasil. Os 3 poderes e as 3 esferas de poder. Portanto, o executivo, o legislativo e o judiciário, a União, os estados e os municípios. É isso que a gente faz. Durante 12 horas, 9 horas, na verdade, a gente vai às periferias e se reúnem em movimentos, em associações, em instituições, em escolas públicas, para conversar com a garotada de 16 a 18 anos. E eu queria mostrar para eles o que esses jovens pensavam sobre política e como que a gente fazia esse trabalho. Encerramos na hora do almoço e parei de falar. A partir dali eu não falei mais. Não fiquei mais enchendo a cabeça dos caras com ideia. Na terça-feira à tarde, esses caras, esses 28 caras, se juntaram em 4 grupos e cada grupo criou o seu próprio curso de política. Então, legal, Humberto, a gente entendeu o que é educação política, isso que você quis dizer pra gente, né, que você quis mostrar aí, que você organizou aí pra gente, que o mundo acha que é educação política. Mostrou o seu caso,
né, o caso mais emblemático, o caso das suas idas a essas escolas, etc, etc, etc. E nós pensamos nesses 4 cursos aqui. Cada grupo pensou de um jeito. Ok, fomos embora. Na quarta de manhã, a gente se encontrou de novo, pegamos 4 cursos e falamos, pessoal, a gente precisa fazer esses 4 cursos virarem um curso só. A gente precisa fazer que esses 4 programas sejam capazes de convergir para um programa só, que tenha um mínimo de capacidade de gerar interesse nas pessoas. Que as pessoas possam participar disso e dizer, pô, legal, os caras me trouxeram alguma coisa, os caras abriram aqui um debate, abriram aqui uma ideia e tal. Então a ideia central era fazer uma atividade ali, e obviamente a gente precisava conhecer a estrutura, para saber o que dava para fazer e o que não dava para fazer. E aí eu tinha feito lá uma visita com o David, tinha ido lá conhecer o pessoal, e mais ou menos sabia como eram as salas de aula, aquelas que ficam embaixo da quadra, principalmente, e sabia mais ou menos o tamanho da quadra, mais ou menos a dimensão do que a gente tinha. E sabia quantos cidadãos mais ou menos a gente teria por período. Então a gente teria mais ou menos 100 cidadãos de manhã e 100 cidadãos à tarde, e a gente poderia usar a quadra e a gente poderia usar as salas de aula. Beleza, maravilha. Tudo que a gente precisava saber, a gente sabia. Transmitido isso para o pessoal, para os 28 estudantes, e aí, pessoal, o que a gente faz? Então vamos começar com uma definição, aqui na quadra, uma definição básica do quanto nós vivemos as políticas públicas, o quanto que a gente tem relação direta com essa lógica das políticas públicas. Aí a gente desce para as salas, e nas salas a gente vai discutir conceitos como democracia, e depois, no dia seguinte, vamos debater questões... Não, no próprio dia, né? Discutir questões relacionadas a políticas públicas, e esses grupos estão separados por política pública. Então tinha um grupo da saúde, tinha um grupo da educação, tinha um grupo do transporte e tinha um grupo da esporte, cultura e lazer. E esses grupos se reuniam, cada grupinho dentro do grupo pensava numa ideia, apresentava, o grupo escolhia a ideia principal e depois na quadra a gente discutia lá as ideias todas e aí tinha a ideia master. E é assim que a gente se organiza na vida. Eu tenho uma ideia de mundo, a senhora tem uma ideia de mundo, a senhora tem uma ideia de mundo, ele tem uma ideia de mundo e assim sucessivamente. Quando a gente sentar para conversar, se cada um não ceder um pouquinho e não disser, pô, é verdade, a sua ideia me parece um pouco mais razoável que a minha, vamos na sua, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a ideia central ali estava em dizer, pessoal, por mais que cada pessoa, que cada grupo, que cada grupão, que cada supergrupo tenha a sua própria ideia, ou a gente converge para uma coisa comum, ou a gente não anda. Ou a gente aceita, topa, pensa comumente em alguma conquista, e óbvio que a cada X tempo a gente pode mudar a ideia do que seja a nossa próxima conquista, ou a gente não vai andar. E foi isso que a gente fez ao longo desses 2 dias. Beleza, então eu estou ali na quarta-feira, na hora do almoço, a gente sai para almoçar, e na parte da tarde a gente recebe o pessoal de Heliópolis lá. O Max apresentou para a gente o que era o MSTI, contou a história, mostrou a estrutura, falou a respeito, tal. O pessoal olhou, falou, bom, beleza, né, tamo junto. E falou, bom, Max, agora vamos trocar de papel. Agora você senta aí na cadeira e a gente vai te apresentar o que a gente gostaria de fazer. E mostrou lá para o pessoal. Quem estava aquele dia? O Max, o Chapa, o David? Acho que era isso, né? Então estavam os 3 lá. E aí, podemos mostrar o que a gente vai fazer? Pá, mostramos. Aí os caras ficaram sérios, bicho. Falei, ih, rapaz, deu errado aqui, deu ruim. Aí acho que fizeram de sacanagem, ficaram olhando sério, assim, aí abriram o sorriso e falou, manda pau, vai lá e faz. Falei, bom, beleza, vamos fazer. Eles foram embora, e no restante da tarde da quarta-feira a gente disse, quem faz o quê, de que forma? Vamos dividir o trabalho entre nós aqui, vamos fechar essa agenda para chegar amanhã, chegar chegando em Heliópolis e vamos tocar esse negócio e vamos fazer a coisa mais legal que dá para fazer e vamos arrepiar. Bom, com 500 e poucos cursos nas costas, professor desde 1999, enfim, com um pouco de experiência dentro da sala de aula e tal, claro que eu podia ter ido junto e falar, vamos fazer, velho, vamos, e se der errado aqui a gente arruma ali, se der pau ali a gente faz ali. Mas, cara,
a gente, por mais que fique com o coração apertado, por mais que fique curioso pra cacete, por mais que desse vontade de estar junto e tal, a gente tem que soltar, cara. E era um grupo, né, muito bom. Galera muito envolvida, muito empenhada, com muita vontade, que construíram coisas muito legais. Tirei foto das coisas que esses caras construíram, depois de anotar na lousa, tá guardado. Tem coisa muito boa, muito consistente. Falei, cara, não faz sentido eu ir com esses caras. Esses caras têm que ir sozinhos, eles têm que ir. E tem que chegar lá. O MSTI tem uma baita estrutura, tem gente, tem espaço, tem os profissionais da casa, a comunidade respeita pra caramba o lugar tá lá estruturado, por que eu preciso ir? Quem vai trabalhar são os caras. E os caras foram. Aí me boicotaram no grupo do WhatsApp, eu ficava, e aí? E aí? Os caras nada. Falei, puta sacanagem, os caras estão fazendo sacanagem. Mas o David me subsidiava no paralelo, né? Ô, Bertão, relaxa, tá tudo bem. Os caras estão fazendo. Mandava foto e tal, e aí eu só relaxando, falando, tô tranquilo, tô bem na foto, os caras tão bonitos. E os caras fizeram. No fim da tarde, o Sérgio, né, mandou. Pô, professor, a melhor coisa que você podia ter feito era deixar a gente sozinho. Você não serviria pra nada lá. Eu falei, beleza, sensacional, maravilha. E rolou, cara. Rolou a atividade que a gente vai apresentar aqui. Rolou. Foi muito legal. Foi uma experiência super interessante, super importante. E aí na sexta-feira eu fui pra GV, encontrei com os caras, tal, bati um papo com eles. Depois fui fazer umas coisas e de tarde apareci lá no MSTI. Aí fui lá pra fechar, fui lá pra ver, fui lá pra sentir, fui lá pra também pra... Porque é legal, né, cara? Porque dá uma puta vontade de estar junto, de estar fazendo e de estar acontecendo e tal. Eu fui lá, dei uma palavrinha, dei uma boa tarde e a atividade foi encerrada. O objetivo central era esse. E isso foi capaz de unir 28 estudantes de administração pública predominantemente, de uma escola extremamente importante na realidade brasileira, enfim, e muito relevante aqui para São Paulo, juntar 200 cidadãos de um projeto fantástico, que é o MSTI, com uma estrutura muito legal, que nos recebeu desde o primeiro instante, com a escola desta casa, a escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, que tem como a sua principal missão o desenvolvimento, as reflexões acerca da cidadania, da democracia, etc. Então foi um triângulo perfeito, cara. O conhecimento da Fundação Getúlio Vargas, o ativismo e o compromisso da escola do Parlamento e a receptividade e a vontade do MSTI de receber a gente. E eu acho que isso nos ensinou muito e que essa parceria possa se repetir tantas outras vezes. E o objetivo aqui era dizer, cara, uma instituição de educação superior que aposta em ações inovadoras em matéria da educação dos seus jovens, dos seus estudantes. Uma escola do parlamento que tem como compromisso a democracia. E um movimento que tem o desejo efetivo de dialogar, debater e construir conjuntamente com o seu público-alvo, com a sua comunidade. Claro que a gente pode dizer, depois de feito, não tinha como dar errado. E não tinha mesmo, deu certo e eu acho que a gente ganhou muito. Então, mais uma vez, em nome da Escola do Parlamento, eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada pela Fundação Getúlio Vargas e dentro da Fundação Getúlio Vargas eu agradeço muito a todos aqueles alunos que participaram, porque obviamente eu podia ter oferecido a disciplina e ninguém ter feito sua inscrição. Sei que em alguns casos a pessoa caiu lá como segunda ou terceira opção, né, porque marcou lá, eu quero fazer tal disciplina, aí lotou, e velhão, dançou, vai ter que fazer essa. E o cara olhou e falou, puta, sério que eu vou ter que fazer essa? E alguns falaram isso, foi legal no primeiro dia. Alguns falaram, eu tô aqui, por que vocês estão aqui? Eu tô aqui porque foi o que sobrou. Mas o legal é que estas pessoas que disseram isso, terminaram a sexta-feira dizendo, porra, eu achei muito legal ter feito isso. Isso ajudou muito e contribuiu muito com a minha formação enquanto cidadão, com a minha formação profissional e etc, etc, etc. Obrigado, Max. Foi uma satisfação imensa estar com você lá. Não à toa, estaremos tantas outras vezes, sempre que possível e sempre que vocês nos receberem. E eu acho que é isso. Obrigado, pessoal. E agora eu passo a palavra aqui para o Max. Valeu.
Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Peço desculpa pela demora. Você vê que minhas tranças estão bonitas. Por isso que eu demorei para estar chegando. Mas eu fico muito feliz essa sala estar cheia. Fico muito feliz pelo convite. Primeiramente pela Escola do Parlamento, pelo meu amigo Huberto, pelo meu amigo David Garcia, nosso eterno, até então, me substituiu como presidente, hoje está aqui na casa. Também teve que dar uma saída, mas é o nosso patrono lá, nossa disciplina do Movimento Sem Teto do Ipiranga. Quero agradecer todos os alunos, já viramos amigos aí, tivemos a oportunidade de estar lá na faculdade, de passar os nossos conhecimentos, de como foi importante criar e fundar o Movimento Sem Teto do Ipiranga. Antes de contar um pouco da experiência que nós tivemos com a GV, acho que é importante para quem está vindo, a gente ter um pouco do contato com essa casa e com o entendimento o que é esse processo político que o movimento do Sem Teto do Ipiranga está passando. Nós começamos a nossa luta em 2002, eu comecei em 2002, eu tive a oportunidade de trabalhar na UNAS, União de Núcleos da Associação de Moradores Heliópolis e Ipiranga. Comecei pequenininho, no grupo de crianças, passei para o grupo de adolescente, o grupo de orientação sexual, né, David? Depois fui faxineiro da UNAS, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque foi um processo de crescimento, eu sempre costumo falar que é um processo, escadinha por escadinha, até a gente chegar onde que nós almejamos. Fui faxineiro, depois terminei meus estudos, passei a ser educador, depois coordenador de projeto, saí da UNAS em 2005, em 2003 eu tive uma das melhores experiências que eu poderia ter na minha vida. Fui para Brasília, na marcha dos 100 mil pessoas, paramos na verdade em Goiás, descemos em Goiás, a melhor e a pior, porque eu cheguei em Brasília todo assado, né? Todo assado, cansado, com fome, suado, mas foi uma das melhores experiências, porque ali eu pude entender qual que era o meu papel na sociedade. Gostaria de fazer uma reflexão. Quem é do Heliópolis aqui, Ipiranga, levanta a mão, por favor. Pode abaixar. Quem faz parte de outra comunidade, levanta a mão. Outra comunidade que veio visitar, pode abaixar. Quem faz parte de algum bairro, eu não sei todos os bairros, quem faz parte de algum bairro na cidade, levanta a mão, por favor. Agora, quem faz parte da cidade, levanta a mão. Todo mundo. Então, nós temos algo em comum. É a nossa cidade. Independente se é Heliópolis, independente se é o Morumbi, nós temos algo em comum que é a nossa cidade. Quando eu fui lá para Brasília, eu não sabia esse algo em comum. Eu achava que eu ia ser o super-homem. Achava que ia cair um poder do céu para mim, ia virar um super-homem e ia poder mudar o mundo. Se a gente for fazer uma reflexão aqui com todo mundo, pedir para vocês fecharem os olhos, acho que todo mundo aqui tem um sonho para realizar. Se todo mundo aqui tivesse um poder de mudar alguma coisa na sociedade, independentemente das pessoas aqui, algumas iam ter um processo único de pensamento igual, outras diferente, porque nós vivemos em uma sociedade diferente. Então, quando eu fui lá para Brasília, eu não tinha esse conceito de sociedade. Eu queria mudar o mundo, eu achava que eu era o super-homem. Cheguei cansado, frustrado, magoado, mas eu aprendi uma música. Geraldo Vandré. E essa música que a gente aprendemos lá, mesmo cansado, chateado, com fome, decepcionado com muitas coisas, até com muitos companheiros de movimento, né? Porque quando você vive em sociedade é complicado. Você pode ter o mesmo conceito e a mesma ideologia de estar indo lutar, mas quando você chegar lá, cada movimento defende o seu povo. O povo lá não é igual para todo mundo. Defende seu movimento lá. O cara tem almoço lá para ele, mas ele não quer dividir com o outro. Então é complicado quando a gente fala sobre a questão da sociedade, sobre a questão da igualdade. Mas lá eu pude perceber nessa música e pude ver minha vocação, que era caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Essa parte me deixou bem comovido, na época, me comove ainda hoje. Apesar de estar dentro de Heliópolis, uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo, tendo 1.742.000 metros quadrados, 245 mil habitantes, tendo pessoas que
que respeitam o nosso trabalho e ter pessoas que não respeitam, não acreditam que aquele papel que a gente faz é o papel que muda as pessoas ou pode transformar uma sociedade, mas a gente continua na luta. Gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês. Levanta para minha mão quem participa de alguma atividade do MSTI, ou já participou? Vocês também, vocês já participaram. Eu creio, pode abaixar. Eu creio que quem bebe daquela água sempre retorna. Sempre retorna. Alguma coisa vocês vão guardar e levar para vocês. Ou experiências boas, espero que boas, ou experiências não tão boas, mas vocês vão guardar para vocês. Ali é o nosso papel. A gente sabe tudo como associação? Não. Hoje nós estamos passando por um momento complicado, em todos os seus sentidos, estamos. Nós não chamamos Fundação Gol de Letra. Nós não chamamos Fundação Ayrton Senna. Nós não chamamos Fundação Abrinq. Nós te chamamos Movimento do Sem Teto do Ipiranga. O nome já traz um preconceito dentro da sua concepção. A própria sociedade, quando se fala de movimento de sem teto, já fica com o pé atrás. Ficou o pé atrás da Atena, ficou o pé atrás Agostinho, ficou o pé atrás agora pelas as manifestações que estão acontecendo na cidade. Se confundem a pessoa que não tem moradia com a pessoa que é maloqueiro, que é vagabundo, que é desempregado, que se confundem as suas relações. E quando a gente tem, dentro da história do movimento, a Fundação Getúlio Vargas, com seus alunos, se interessando, juntamente com o seu professor, de levar para os nossos alunos de um curso que nós trouxemos, o curso de capacitação do PEC, juntamente com a Secretaria de Trabalho do Estado de São Paulo, e propor para esses alunos que eles poderiam ter uma formação política, ou ter entendimento político. Com certeza o movimento do Sem Teto vai abrir as portas, a janela, escancarar tudo o que for necessário para que as pessoas da nossa comunidade saiam sabendo o seu papel. Seu papel. Nós estamos acostumados a viver numa sociedade que implanta para a gente um conceito na televisão, e esse conceito é um conceito que eu costumo falar sem problema nenhum, que chama conceito viseira de cavalo. Você só olha para o que a televisão quer te mostrar. Então o que a gente tem hoje? Novela da Globo, todo mundo vê lá o final da novela, lá todo mundo comentando a semana toda o final da novela. A gente tem lá violência, né? Se não tiver lá um caso de violência, hoje de manhã teve um caso de violência lá, infelizmente o rapaz chegou a vir a óbito lá, a gente, né, não concorda, mas também é uma vida que se foi e era da nossa comunidade. Então passa na Globo, passa no jornal, sensacionalismo a situação, e a gente tem a nossa entidade lá, Humberto, que tenta, porque é difícil prestar um papel dentro da sociedade, como a gente fala, quem não luta está morto, mas a gente também fala, estamos juntos para construir uma sociedade mais junta e igualitária. Gostaria de fazer uma experiência com vocês, vocês aceitam? Vocês podem levantar para mim, por favor? Foi difícil? Foi difícil levantar? Foi difícil? Não, né? Foi ou não? Vamos levantar o braço assim, o braço direito ou esquerdo? Fica aí com o braço levantado um pouquinho. Fica aí. Fica com o braço. Não se preocupa com o desodorante, não. Fica um pouquinho. Pode abaixar. É estranho, né? Pode sentar. Era essa a experiência. Agora eu explico para vocês o porquê. Primeiro, quando alguém pede para a gente fazer alguma coisa que a gente não espera, a gente pensa que não, mas a gente pensa, será por que ele vai fazer aquilo? Vem a primeira coisa automática do ser humano, vem a dúvida. Segundo,
Quando a gente levanta o braço, para muitas pessoas tem dificuldade. A pessoa fica assim, faz assim, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Tenta levantar, mas automaticamente o braço cansa. E olha que foi o quê? 30 segundos que a gente ficou com o braço levantado? Nem isso. Nem isso, né? Nem isso. Cansa. A gente começa a questionar, por que eu estou com o braço levantado? Será que ele está me fazendo de palhaço? Para que serve isso daí? Você começa a olhar para o lado, para o outro, para ver se o outro está com o braço levantado. O nosso conceito de movimento, a gente não fica com um braço levantado. A gente tem que ficar com os 2 braços levantados, é todo dia. Todo dia. Todo dia a gente fica com o braço levantado para a gente conseguir novos projetos, Humberto. Todo dia a gente fica com o braço levantado para não ser criticado pela sociedade. Caiu o prédio aqui no centro, aqui, ó. Não caiu? Foi outro movimento de luta por moradia. Lá na Folha de São Paulo estava relacionado os 10 movimentos. 10 movimentos que se consideram maiores movimentos da cidade. O nosso nome estava lá. Estava lá relacionado lá. Movimento Sem Teto do Ipiranga. Estava a FLM, que eu ajudei a criar em 2003, que é a Frente de Luta por Moradia. Está aí, está tendo um ato. Aqui em cima agora. De outros movimentos, justamente sobre a questão da marginalização dos movimentos de luta por moradia, falando que ocupar é legal, invadir que é crime. Quando não tem função social, é ocupação. O prédio está abandonado, está vazio. Você ocupa, não tem função social. A casa não tem função? Aqui não tem função? É a casa do povo, não tem os 55 vereadores? Se eu adentro, eu estou invadindo. Então eles estão defendendo essa tese. O Movimento Sem Teto defende outra tese completamente diferente. Então hoje nós estamos num processo de marginalização. Como eu falei, apareceu lá na Folha de São Paulo os 10 considerados maiores movimentos da cidade de São Paulo. O nosso nome lá, MSTI, que está na camiseta de alguns companheiros, apareceu lá no jornal. Lá no final da matéria, nós somos o último movimento, ainda bem relacionado. Esse movimento, constituído por Maxwell José Costa, que sou eu, que vos fala, assessor do deputado federal Paulinho da Força, secretário parlamentar federal, é um movimento que lembra um clube, com atividades para crianças, com atividades recreativas, com atividades esportivas. Isso é bom ou mal? Bom, né? É bom, né? É bom ser considerado um clube. Graças a Deus que eu sou considerado um clube. Porque é o nosso papel lá. Nós não queremos ser comparado aos outros movimentos, não marginalizando, não criminalizando, não falando que os outros movimentos estão errados. Não queremos ser comparados a um movimento que para a avenida. Não queremos ser comparados a movimentos que ocupam um prédio. E eu tenho medo disso, de ocupar, porque... a gente coloca em risco, olha lá, quantas pessoas morreram naquele prédio lá? Foi 4, 5 vidas, 8 pessoas? Foi 8 pessoas que se perderam. Imagina se fosse um movimento sem teto aqui. Eu aqui, quem não luta está morto, vamos lá comigo, ocupa o prédio, coloca lá, quebra a parede, porque o prédio não tem... Ele era moradia antes? Não, então teve que quebrar a parede para colocar o cano lá da privada, quebrar a parede para colocar lá o cano para passar água, quebrar a parede para passar o fio elétrico. Então você vai deixando a estrutura menos resistente. Com isso acontece o que aconteceu. Infelizmente pegou fogo, com o fogo veio abaixo e 8 pessoas chegaram a vir a óbito. Nossa luta é completamente diferenciada. Nós estamos lá no Ipiranga, eu acho importantíssimo falar isso. Um terreno que tem 420 mil metros quadrados que nunca teve função social. Está desde a época do descobrimento do Brasil, que é o terreno da Petrobras, nunca teve nada. Nunca teve nada lá dentro. Lá. E hoje nós temos um projeto em PPP internacional que vai ser construído 8 mil unidades habitacionais no Ipiranga, no Heliópolis. Então isso é você ter um foco de luta. Isso é você contar com as famílias do movimento, isso é você ter a comunidade, parte da comunidade, grande parte da comunidade te apoiando para você chegar no objetivo comum. E hoje nós estamos aqui discutindo a questão da política. Espero que eu falei para vocês, aqui agora, vocês possam refletir. Quando vocês chegarem em casa, falar, pô, o que o Maxwell colocou lá, aquele gordinho lá meio careca, careca meio não, careca por completo, ele tem razão.
É mesmo, qual que é o meu papel na sociedade? O que eu vou querer para a minha vida? Vou querer estudar, vou querer me formar, vou querer ser um médico, vou querer ser um psicólogo, um psicanalista, vou querer ser um advogado, vou querer ser um gestor público, vou querer ser um professor. Vou querer ser o quê? Uma manicure, um pedicure, um faxineiro, um gari. Qual que é o seu papel? O que você quer? Porque você já está aqui já. Você já nasceu. Você já está constituído já como pessoa. Você tem nome, RG e CPF e título de eleitor. Quem escolhe o seu papel é você mesmo. Eu costumo falar isso no movimento, Humberto. A única pessoa que não quer seu crescimento, que não vai querer seu crescimento, você pode chegar em casa e olhar no espelho e xingar ele de tudo que é nome, que é você mesmo. Eu costumo falar isso. Só você que faz você não crescer. Ninguém está te amarrando a uma cadeira para você não crescer. Você é livre. Você cresce se você quiser. Cresce se você quiser e, por favor, não fique culpando o mundo pelo seu não crescimento. Nossa experiência do MSTI foi a das mais agradáveis possível. Primeiro, conhecer essa criatura. Eu não sei se é criador. Criatura. Que foi o professor Humberto. Conhecer os alunos da faculdade que se comprometeram. De eu ter podido ajudar em determinados momentos, no início lá. O pessoal ficou um pouco perdido, a gente fez algumas dinâmicas, eles já pegaram a dinâmica e já levaram para a sala de aula e basicamente eu não diferenciei em sala de aula quando eles estavam com vocês o que era aluno e o que era professor ali. Eu não diferenciei de vocês. Vocês estão de parabéns. Eu vi vocês, entrei em todas as salas, fiquei mais ou menos de 7 a 10 minutos em cada sala ouvindo vocês falarem e eu não consegui diferenciar. E um complementando o outro, um ajudando o outro, um fortalecendo a fala do outro. Isso é de fundamental importância. Não tendo um monólogo igual a gente está fazendo agora. Eu estou explicando para vocês. Não, tendo participação coletiva de todo mundo. Todo mundo se falando, se colocando e refletindo qual o seu papel político na sociedade. A gente reclama de tudo. Mas quando a gente para refletir, opa, mas você quer mudança? Mas como que você mudaria isso daí, rapaz? Como que você vai mudar a saúde, a educação, a habitação? Aí a pessoa para refletir. Opa, não tinha pensado nisso. Aí ela vê que é diferente você falar e você ter ação. Então lá, o que a gente percebemos no curso, que com certeza os alunos vão estar se aprofundando aqui pela apresentação de PowerPoint, que eles vão passar para vocês, eu pude ter essa referência que quem fez o curso não perdeu. Quem fez o curso construiu-se como uma pessoa melhor. E as portas do movimento, né, estou vendo que tem pessoas que estão retornando, estão querendo, está aberta. Está aberta. A sociedade precisa de vocês. Eu preciso de novas pessoas para trazer ideias para a gente correr atrás junto. Quer um projeto lá? Vamos correr, vamos fazer junto? Como que é que faz? Como que é? Qual o projeto que você sonha de futuro? É de fotografia, igual o meu amigo David. A gente tivemos a oportunidade de trabalhar no Rebelarte, na FEBEM. É o que? Qual projeto? Não que a gente era interno, a gente era educando. Levou o projeto Rebelarte lá para a FEBEM. De tirar foto. Então, é o quê? Que projeto que vocês querem? O que você quer fazer? Traz as ideias. Vamos compartilhar. Ajuda a gente a crescer junto com você. Seja um coordenador do movimento, igual estou vendo a Carmesita aqui, estou vendo outras coordenadoras, né? Que estão lá com a gente. Ajude a gente. Não seja só um ouvinte, traga propostas. Que com certeza, com a ajuda de vocês e como que a gente sempre fala, a gente vai construir uma sociedade mais justa e igualitária. Aquele espaço não é meu, eu tenho concessão de 90 anos lá, aquele prédio do MSTI. Com certeza eu já vou ter partido quando o prazo dele estivesse expirando. Estou com 35 anos, não nasci para viver 125. Tá? É só se descobrir uma forma. Mas se não tiver, eu vou ter partido, aquele prédio vai continuar. E com certeza, se a gente agora começar a refletir, começar a se politizar, começar a se conscientizar
e começar a formar novas pessoas, que é essa a proposta, com certeza, quando chegar lá com 125 anos, com 100 anos, 90 anos, aquele prédio, vai ter muito projeto, muitos alunos formados, vai ter muito doutor e muita doutora, e vai ter muita história para contar. Primeiramente, para encerrar minha fala, quero uma grande salva de palmas para vocês que estão aqui. Senhores, tens a falar? Oh, vai falar? Não. Vai ligar aqui. Boa. Tranquilo. Estação bacana. Ó. Apagar a luz. Pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Alguns de vocês a gente já viu no curso, alguns estamos conhecendo agora. Primeira coisa para dizer, acho que em nome da gente, sim, é que a gente não gosta de ser chamado de professor, pelo amor de Deus. Cheguei aí agora, no começo. Ô professor, tudo bem? Professor, eu que chamo os outros de professor, então vamos combinar que estamos no mesmo patamar. A gente aqui, todos nós. Mas de verdade, é muito bom estar voltando aqui, depois de ter passado pela experiência. Senhor Humberto, obrigadão, também o pessoal do MSTI todo, muito obrigado da nossa parte também. E aí acho que é legal a gente vir aqui conversar um pouco. Todo mundo está vindo à tela aqui? Beleza, qualquer coisa a gente vai ajeitando. A gente comentar um pouco também sobre, eu não sei se todo mundo lembra, mas quem estava lá preencheu algum formulário, né, quando entrou e quando saiu da experiência, do curso de Educação Política. E a ideia era a gente levantar esses dados, a gente tentar conseguir analisar de que forma o curso pode ou não ter influenciado as pessoas que passaram por essa experiência. Então, a gente vai apresentar aqui agora alguns dos dados que a gente construiu, mas acho que o mais interessante é não só olhar os dados e ver como isso mostra como foi o curso, mas tentar valorizar e pegar todas as experiências que a gente construiu juntos nos 2 dias que a gente estava lá, que eu acho que, como já foi falado antes, foram absurdamente enriquecedoras, e trouxeram muitos aprendizados, espero que para vocês, mas da nossa parte foi realmente muito gratificante. Então, pode passar. O projeto ele formou 161 cidadãos entre os 2 dias de projeto, sendo que 77 desses dos alunos que estavam lá possuíam o ensino médio completo, então a gente vê uma proporção bem grande, maior, né, de mulheres do que de homens. Eram 129 mulheres contra 32 homens. Enfim, foram preenchidos mais de 150 questionários, e a ideia era entender o que esses jovens, o que essas pessoas entendiam, né, como política, dentro da política, e como que o curso pode ou não, como eu já disse, ter influenciado nesse sentido. Então, o que a gente percebeu, né? Quais os aspectos que foram notados ao longo das pesquisas? Que aproximadamente 70% dos jovens afirmam gostar de política. A maioria dos participantes dos cursos, né, 74%, veem o voto como direito e 16% veem o voto como obrigação. Essas perguntas, além de estarem no questionário, também foram tópicos de algumas das discussões que a gente teve ao longo dos 2 dias, né, sobre a questão do voto, sobre a questão da participação popular, a participação de vocês na democracia. E, enfim, 66% das pessoas tiraram o título antes de completar os 18 anos, né, porque a obrigatoriedade de tirar o título é aos 18 anos, mas pode-se tirar a partir dos 16. Então a gente pode ver que, somando esses números, de fato, política é algo presente, é algo que está presente na vida, né, na nossa vida, na vida de vocês, e coletivamente também. Bom, a gente pode ver também que os meios tradicionais, né, de divulgação de política, como a televisão, ainda predomina, só que a gente vê uma força muito grande da internet nesse processo de
de divulgação política, de conhecimento, de adquirir informações políticas. Aí a gente chegou no número de que 87% das pessoas têm acesso, principalmente por meio da televisão, e 32% das pessoas têm acesso por meios vinculados à internet. Então, seja e-mail, seja site, seja mídias sociais. A ideia também de olhar, e além de também, de novo, sair da questão dos números propriamente, a gente olhar e analisar de que formas a gente está se informando, né? Como o Maxwell falou antes, quais as formas que a gente usa para se informar? Será que só existe internet, só existe televisão? Quais outros meios que existem? Quais outras formas de acessar o conhecimento também estão aí, que não estão aí nessa pesquisa? Então também é legal sair disso. Bom, também a gente pode perceber, e a gente esperava também, que o curso mudasse algumas das percepções de política que os alunos tinham antes de entrar no curso e depois do curso. Então, a média da relação do curso foi bem alta, com um valor de 2,66 numa escala de 0 a 3. Então, de 0 a 3, 2,66 avaliou o curso de forma alta, né, de maneira positiva. E também, como já apresentado aqui pelo Max, também pelo David, pelo professor Humberto, e acho que pela gente, a ideia é ter esse curso, não necessariamente o curso sobre educação política, não necessariamente com a parceria com a FGV, mas a ideia de ter esse curso, né, essa ideia da formação política dentro do ambiente como o MSTI, que pede essa discussão, que vive essa discussão, que vive a política, é algo muito importante também, e que esteve presente não só no questionário, como também permeou muitas das nossas discussões, e a gente espera que também as discussões que vocês tenham tido. Também a ideia do curso, e também a gente pôde perceber, era estimular a relação de tolerância e respeito. O professor Humberto ele disse muito bem aqui que a gente está todo mundo, né, aqui nessa cidade, todo mundo vivencia isso, todo mundo vive a política. Tem pessoas que pensam diferentes, tem pessoas que pensam iguais, tem pessoas que não conseguem entender como uma outra pessoa pensa alguma questão sobre política, ou como a pessoa encara um fato, que às vezes é diferente de como a gente encara. Mas a ideia disso, e a gente tentou também trazer isso ao longo do curso, era não necessariamente trazer um ponto, trazer um olhar, trazer uma só visão, mas trazer a ideia de que a tolerância, o respeito também fazem parte dessa construção política. Né? De que não adianta a gente discutir política sem querer ouvir o que o nosso colega ou o que a nossa colega do nosso lado está falando. Então, acho que isso também... Aí aqui está que os alunos e as alunas da FGV conseguiram passar seus conhecimentos efetivamente, mas eu acho que transcende muito mais do que isso. Né? Mais do que conseguir transmitir o conhecimento, a gente pôde absorver muita coisa. Questões que vão além do conhecimento acadêmico, além do conhecimento das questões que a gente vê na faculdade, que algum professor fala, é o conhecimento da vida. O professor Humberto ele chegou a falar também de como acrescentou na formação profissional nossa, ou na formação como cidadão, mas acho que acima de tudo na formação como ser humano, na nossa formação como pessoa, de estar conversando, de estar indo atrás, de estar conhecendo, de estar ouvindo, de estar dialogando. Todas essas questões por si só já constituem um meio político, né? Um meio de um ambiente de fato politizado e político. Então acho que isso foi o mais gratificante de tudo da experiência. Bom, alguns aspectos da realidade que foram trazidos do questionário, que seriam legais da gente estar passando. 89% das pessoas acreditam que educação política deve estar presente nas escolas, né, que é algo que, pelo que a gente pôde ver no curso, pouquíssimas vezes aparece, né, na escola, quase nunca como algo obrigatório, geralmente é algo além. Então, esse número acho que é bem significativo nesse sentido, de mostrar que existe um interesse, existe uma visão de que é sim importante ter educação política dentro da sala de aula, dentro das escolas, e não só por questões extras que vão aparecendo. 87% das pessoas acreditam que o voto consegue mudar a sociedade, então mostra, né, a efetividade do voto, da participação como forma de mudar essa realidade. 82% das pessoas acreditam que a corrupção é o maior problema do Brasil. Então a gente listava uma série, né, de possíveis problemáticas e 82% das respostas trouxeram a corrupção como a maior problemática do Brasil.
75% das pessoas acreditam que a justiça privilegia ricos e políticos. Então, 25% das pessoas não acreditam nisso. 65% das pessoas acreditam que a política está distante dos jovens. Então, a gente também pode ver isso, né? Uma maioria que acredita que supostamente deveria existir uma aproximação entre o jovem da política, que também condiz com os 89% que acreditam que a educação política deve estar dentro da sala de aula. E, por fim, 41% das pessoas acreditam que a imprensa não informa bem os cidadãos. Então, que é também um pouco, né, do que a gente estava conversando com o Max anteriormente aqui. Então, acho que são dados importantes da gente analisar, não só para quando for pensar em um prosseguimento do curso, mas para a gente ter uma noção desses dados, como eles interferem na nossa vida em sociedade. Né? Como que esses dados eles estão presentes e eles acabam influenciando a política de uma maneira ou de outra. Bom, os questionários de percepção eles foram transformados em números, mas como que a gente acha, como que a gente pode notar que o percebimento do curso? Houve essa ligação, né, do MSTI que ajudou muito o contato entre as pessoas e a política. Estar no MSTI, estar no movimento social, toda essa questão que a gente estava presente, já pôde auxiliar a gente, porque a gente chegou num ambiente, não é que a gente estava chegando lá para falar sobre política num ambiente que, pô, como assim, né, política? Respira política, vive política. Quando a gente chega lá, a primeira frase que estampa lá a entrada do MSTI é: quem não luta está morto. Será que isso não significa que lá já é um ambiente altamente politizado, político, onde, né, política está em todos os ambientes? E também a gente pôde perceber que muitas coisas novas foram sendo absorvidas ao longo do curso. Né? Não necessariamente conhecimentos novos, então descobrir uma coisa ou outra, mas percepções que às vezes a gente não está percebendo, a gente não percebe na nossa vida, no dia a dia. Questões que vão passando batidas, mas quando a gente olha para trás e vê, pô, isso aqui é política, isso aqui faz parte da minha vida. Então, o hospital que eu vou, o transporte que eu pego, o policial que eu vejo na rua, tudo isso, de uma maneira ou de outra, faz parte da política. A participação num movimento social, reivindicar por direitos, tudo isso faz parte da política. Então, a gente pode perceber muito que trouxe coisas novas, trouxe coisas vívidas que podem ser usadas, podem ser levadas para além do curso, que é justamente o objetivo. E uma grande preocupação nossa, que a gente espera que a gente tenha conseguido atingir, que o professor Humberto até passou para a gente, era da gente tentar manter uma neutralidade. É muito difícil nisso, falando de política. A gente também tem preferências, a gente também acredita em coisas, a gente também não gosta de outras coisas, mas quando a gente está falando de política, quando a gente está falando de tolerância, quando a gente está falando de respeito, para a gente era muito importante manter essa neutralidade. Então, não tender nem para um lado, nem para um outro lado. Tentar fazer com que cada um possa chegar às suas próprias conclusões, mas propondo de maneira conjunta, construindo junto uma série de reflexões que possibilitem justamente isso. Entender qual é o meu lado, né? Quais são as minhas crenças, quais são as minhas vontades, quais são as minhas reivindicações. Então isso, acho que foi outra coisa muito importante no curso. E a gente espera que, de uma maneira ou de outra, o curso ele possa ter oferecido às pessoas uma maneira de ter uma aplicação disso na prática. De novo, a gente não espera que com um curso de 2 dias ninguém saia falando, pô, esse curso mudou a vida, a partir de agora eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer outra coisa, nada disso. Mas que, discutindo política, estando nesse meio, olhando para o lado, vendo que tem pessoas que acreditam com a gente, que estão junto, será que não tem alguma maneira da gente se juntar e lutar junto, fazer política, estar nesse meio, levantar nossas demandas? Então, de uma maneira ou de outra, a gente também esperava que não só vocês que receberam o curso, mas a gente também, que pôde absorver esses conhecimentos, que de uma forma ou de outra a gente pudesse aplicar isso depois. Que a gente pudesse usar esses ensinamentos, essas construções coletivas que a gente teve, e poder levar isso para depois, de uma maneira, né, prática. Então, eu acho que isso foi muito gratificante. A gente tentou incluir nas atividades não só discussões, porque a gente sabe, sentar, ficar discutindo, falando, isso enche o saco uma hora, isso dá vontade de dormir,
Dá vontade de fazer qualquer coisa que não seja ficar lá ouvindo ou necessariamente falando. Então a gente também tentou mesclar um pouco, trazer um pouco a questão das dinâmicas, trazer um pouco da percepção, né, do coletivo. Então, não necessariamente a gente precisa trazer uma discussão para trazer um ponto. A gente pode fazer uma dinâmica, que nem a gente fez na quadra, quando a gente tinha que balançar o braço, não sei quem lembra, tinha que balançar o braço quando você ou já tinha utilizado, ou você já se incomodava com uma questão, já tinha feito alguma coisa, politicamente falando. E, pô, quando você vê alguém levantando seu braço e você não quer levantar o braço, isso simboliza alguma coisa. Isso simboliza ver o outro. Isso simboliza ver que as pessoas têm necessidades diferentes. Isso eu estou trazendo só um exemplo de uma das dinâmicas. Então a gente buscou justamente essa mescla entre debates, entre discussões, entre apresentações teóricas, que isso a gente fez na sala de aula, com algumas dinâmicas. E trazendo a dinâmica, trazendo, né, o lúdico, trazendo o diferente da sala de aula, acho que a gente também pôde complementar muito bem esse curso, que foi muito, muito gratificante. Eu gostaria de falar que é óbvio que esses números e essas estatísticas são importantes para ter uma noção do resultado, porém, quando a gente fala de uma coisa tão intrínseca ao ser humano como a política e a luta pelos direitos, a gente tem que ter um resultado além dos números, além de fazer um risco no papel, que é realmente o sentimento que você tem no final daquela experiência. E eu lembro que um dos casos mais legais que aconteceu comigo foram no segundo dia, em que uma moça estava comentando uma frustração dela sobre um certo serviço público. E no final do relato, ela falou que no final da história ela sempre acabava reclamando sozinha e ninguém ouvindo. E aí eu e os meus colegas na sala, a gente virou para ela e falou: olha, você já parou para pensar que dentro dessa sala tem mais 20 pessoas que têm pensamentos parecidos? E além dessa sala, existem mais 3 salas. E contando os 2 turnos juntos, nós temos quase 180 pessoas, todas que tiveram a iniciativa de sair para se envolver de alguma forma com a política, todas juntas em um prédio que literalmente foi construído pela manifestação política, pela reivindicação de direitos que temos desde que nascemos. Todos estamos juntos pensando nisso. Será que a gente realmente está sozinho? E naquele momento que a gente falou aquilo, a sala inteira ficou em silêncio e começou a sorrir e olhar um para os outros. O sorriso foi meio que de nervoso, mas um nervoso bom, de ansiedade, de, nossa, realmente, tem muita gente que pensa igual, que mora no mesmo lugar, que pode se juntar e fazer alguma coisa. E os olhares que todo mundo ficou trocando na sala foram de procurar alguém. Só falta alguém levantar e falar, vamos, que todo mundo ia. Estava todo mundo procurando aquilo. Então, assim, eu acho que esse foi um dos melhores resultados, que eu realmente percebi que, com 2 dias já deu esse sentimento, imagina se realmente tivesse um constante curso sobre isso. Bom, dando continuidade aqui, os resultados, né, o feedback do curso, quando a gente pediu e tal, os resultados eles foram positivos, né? Tipo, a gente teve, acho que, uma boa avaliação, o curso foi razoavelmente bem avaliado, pelo que a gente pôde conversar com o pessoal da coordenação do MSTI, acho que foi de uma boa experiência. E acho que nem está aqui, que o mais importante é que o curso estimulou os participantes a continuar pesquisando e debatendo sobre o assunto. Acho que, mais do que qualquer resultado, a gente estava fazendo uma matéria na faculdade, a gente recebia uma nota também, a gente tinha que fazer um trabalho, mas mais do que qualquer nota, mais do que qualquer, enfim, qualquer resultado de fato positivo ou negativo, que nem está a mãozinha aqui, é poder ter proporcionado esse debate, poder estimular nem que seja uma pessoa que fez o curso a ir atrás, a pesquisar. A gente está em ano de eleição agora, né? A gente vai votar daqui a pouquinho. Segundo semestre a gente está votando. Então, ir atrás, entender essa questão, entender essa importância para a gente é o mais importante. Porque tendo isso, cada um consegue, né, a gente tem os nossos meios de informação, a gente consegue ir atrás, mas tendo essa pulga atrás da orelha, né, de que discutir política e se envolver com política é de fato importante, foi o mais gratificante, o que a gente conseguiu, a gente espera ter conseguido concluir. Bom, também cerca de 60% das pessoas, né, dos alunos,
anotou que o conteúdo vai ser bem utilizado no papel como eleitor e nos debates, então, justamente esse ano. E também, ainda, o conteúdo... Só 20% das pessoas apontaram como relevante o curso para vestibular, para, enfim, alguma prova que vai aplicar. Mas também, de fato, como eu já disse antes, talvez esse não era o objetivo principal. Se puder ajudar em alguma coisa, enfim, ajudar numa questão um dia, possivelmente, que está fazendo legal. Mas a reflexão, a pulga atrás da orelha, né, a ideia de entender a política, acho que era o mais importante. Enfim, ao trabalho também, 30% das pessoas acreditaram que o curso vai ser importante. Bom, acho que a gente já está se encaminhando ao final aqui da apresentação dos dados, dos números propriamente, mas que essa disciplina foi fundamental importância, assim, tipo, muito para os alunos, né, nós alunos da FGV, que pudemos passar essa experiência. É uma experiência absolutamente diferente, como o professor Humberto estava falando. É uma experiência que a gente não está habituado. Sair da sala de aula, conhecer um mundo diferente, sair da FGV, né, discutir política. Isso não é algo que a gente também não está familiarizado tanto. Então foi uma experiência muito importante, tanto para a FGV enquanto instituição também, porque acho que é fundamental a FGV institucionalmente estar dialogando, estar presente aí. Então acho que nesse sentido foi muito importante. E também teve importância para o MSTI, que acho que também é uma combinação. Assim como é importante para a FGV, é importante sim para o MSTI. Dialogar, conversar, conhecer, né, receber. Acho que isso foi muito interessante. O nosso programa não tinha a menor intenção de abranger um conteúdo político por completo, dar definições, mas a gente também tinha um limite. A gente preparou em uma semana, na segunda, na terça e na quarta, para na quinta e na sexta a gente estar aplicando o curso. Então também tem essa questão. A gente também estava numa encruzilhada. Vocês me corrijam se eu não disser para vocês, mas a gente chegou no primeiro dia falando, professor, como assim a gente vai lá na quinta-feira, daqui a 3 dias, aplicar um curso de um negócio que a gente nem é especialista? Porque eu entrei aqui falando que a gente não é professor. E a gente realmente não é professor. Realmente não é professor. Então, assim, era uma dificuldade muito grande, a gente não tinha a menor intenção de transmitir conhecimentos, ensinar. Mas eu acho que o grande objetivo, de novo, eu batendo muito nessa tecla, era proporcionar reflexões, construir coletivamente alguma coisa. E acho que isso foi muito legal. A quebra de preconceitos, né, a quebra da ideia de que não se pode discutir política, de que porque o povo é ignorante, o povo não entende de política, vamos deixar as decisões na mão de quem conhece. Essa ideia, por mais que, né, para a gente que estava discutindo no curso, que entende aqui, é uma ideia distante, é uma ideia que permeia, que está aí. Que está na sociedade, está jogada aí. Então, acho que a ideia também era muito isso, né? Discutir, trazer a discussão, né? Discutir amplamente. A gente, geralmente, no dia a dia, a gente é levado a não discutir. Né? A discussão não é vista. A discussão, geralmente, as pessoas entendem como briga, debate, que é isso? Porque, né? Quem nunca ouviu aquilo, ou já disse, né? Não vamos discutir política. Discutir política é que nem discutir, sei lá, futebol, discutir alguma outra coisa. Não, vamos discutir política. Vamos levar o debate político para onde... Então, acho que isso... E, por fim, que também foi uma experiência... A gente colocou experiência sociocultural única, mas uma experiência de vida. Uma experiência, assim, para nós, alunos de 22, 23, 24, 19, 20 anos... Sim, uma experiência de vida que é impagável, assim. Acho que... Então... Enfim, se vocês quiserem complementar... Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucimária. Só vou falar rapidinho, porque assim, só os homens falaram aqui, eu sou a única mulher representando. Então, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção e, na verdade, é uma bandeira, uma pauta que eu tenho discutido bastante na faculdade, é justamente esse fato, que as mulheres se interessam por política. Se a gente vê os números, mostram isso. Tivemos 129 mulheres fazendo curso, contra 32 homens, mas nós temos uma política majoritariamente representada por homens.
A política ela é feita por homens, sem tirar os méritos deles, não, sem desmerecê-los, mas assim, eu como mulher, como estudante de administração pública, eu penso que cada uma de nós aqui devemos pensar mais na hora do voto em colocar um pouco da nossa representação lá. Eu não estou dizendo só votem em mulheres, mas olhem com mais carinho. Na verdade, a minha questão é mais essa. A experiência para a gente foi realmente muito gratificante. Uma coisa que talvez vocês não soubessem é que a gente não era da mesma sala, a gente sequer era amigos. Coincidentemente, hoje aqui está eu, né, o Matheus e o BH, que a gente é, na verdade, o João, a gente chama ele de BH, que é da mesma sala. Só o Beni que não é da sala da gente. Coincidentemente, mas no dia... quando a gente foi fazer o curso, nós não éramos amigos, nem todos éramos do mesmo curso. Então, assim, a primeira barreira foi entre a gente. Foi se conhecer lá e falar, gente, peraí, a gente tem que fazer uma coisa junto com pessoas que a gente nunca viu, pessoas que muitas vezes a gente via pela faculdade, outras a gente nem via, porque são prédios separados. O prédio de direito é um, entendeu? A administração de empresa é no mesmo prédio, mas a gente quase não encontra. E a gente venceu isso. Então, assim, tirar da ideia de que não se pode discutir política. Pelo contrário, a política uniu a gente. Uniu a gente quanto aluno / professor, que a gente não é. Como eu falei, no primeiro dia que eu dei para as pessoas que eu conversei sobre política lá no movimento, eu falei, a gente não está aqui para ensinar, a gente está aqui para trocar experiência. E foi basicamente isso que a gente fez, a gente aprendeu muito. Eu já passei dos 20, eu estou com 30 anos. Eu primeiro fui fazer minhas coisas, fui cuidar da minha vida, da minha empresa, para depois resolver fazer essa faculdade. Então, assim, é uma experiência única. Eu posso dizer que eu tenho uma experiência de vida bem grande. Nesses 30 anos, vivi muita coisa mesmo. Mas a experiência que eu passei no movimento, mais do que qualquer viagem internacional, mais do que qualquer carreira na Pastoral da Criança que eu tenho muito orgulho, mais do que qualquer coisa, foi enriquecedora. E o conhecimento de vocês é uma coisa assim, impressionante. As discussões lá é do nível que a gente tem na nossa sala de aula. Muitas coisas só precisou que a gente realmente contextualizasse para vocês, explicasse o que aquilo significava e onde aquilo se encaixava nessa burocracia toda que existe, que muitas vezes torna isso, parece que é tão difícil. Mas, na realidade, todos vocês têm um conhecimento muito grande mesmo, de política e de cidadania. Só quero agradecer realmente a oportunidade que vocês nos deram para estar junto com vocês. Bem, não tem nem muita coisa para falar depois do que o pessoal já complementou. Acho que eles abordaram tudo. Mas uma questão para mim que é muito importante ressaltar é que nós jamais estaríamos lá para transmitir conhecimento, né? Pelo contrário, nós estávamos lá para compartilhar conhecimento. E da mesma forma que nós compartilhamos um conhecimento que nós havíamos adquirido, vocês também compartilharam um conhecimento que vocês tinham para a gente. E o conhecimento que vocês tinham e passaram para a gente é muito mais importante do que o conhecimento que a gente tinha e passou para vocês. Porque existiam alunos de Direito e de Administração de Empresas na condução do curso, mas aqui nós temos apenas estudantes de administração pública. E a função da administração pública é justamente gerir a coisa pública, né? Nós estamos estudando para daqui a pouco nós ocuparmos os espaços de deliberação a respeito das políticas públicas e, consequentemente, oferecer o melhor serviço para vocês. E é imprescindível, é impossível que o nosso serviço seja feito da melhor forma possível sem ouvir vocês, que são as pessoas que usam os serviços públicos. São vocês que são os maiores interessados nas políticas públicas. Então não adianta para a gente se trancar dentro de um gabinete, como muitas das vezes ocorre dentro desse prédio, e simplesmente pensar em algo e simplesmente falar, toma. Vocês são cruciais
para que a gente saiba exatamente aquilo que a sociedade demanda, aquilo que vocês precisam. Então, foi muito mais um compartilhamento de conhecimento, e o conhecimento que vocês trouxeram para a gente foi muito mais importante e vai ser muito mais crucial para a nossa formação do que o conhecimento acadêmico, o conhecimento mais bruto, um conhecimento mais difícil de ser entendido, porque ele requer vários procedimentos, uma fórmula diferenciada de você tratar. Então, o conhecimento que vocês compartilharam com a gente foi extremamente crucial para a nossa formação e para a nossa convivência em sociedade. Então, acho que uma coisa que deve ser especificada é justamente isso, que vocês trouxeram muito, agregaram mais a nós do que nós a vocês. É isso. Obrigado. Bom, pessoal, a gente tem um tempinho aí para perguntas, questões, comentários, observações. Fiquem à vontade, se alguém quiser se colocar. Mas eu queria agradecer muito as falas, agradecer muito a fala do Max, porque efetivamente não é fácil construir, colocar de pé, levar adiante uma causa na vida, né? E uma causa que trabalha diretamente relacionado à dignidade das pessoas. O movimento por moradia é um movimento absolutamente associado a uma dignidade, a um aspecto elementar da dignidade dos indivíduos. Algo que a gente valoriza de sobremaneira na nossa sociedade e que a gente efetivamente precisa valorizar cada dia mais, que é o fato de nós termos uma moradia digna, um lugar em que a gente possa viver, seja sozinho, seja com nossa família, enfim, mas que a gente tenha essa possibilidade de dignidade. Portanto, é um movimento que coloca em evidência uma questão extremamente desafiadora do ponto de vista dos direitos, que é a questão do acesso à moradia, e uma questão que garante uma das mais elementares dignidades dos indivíduos numa sociedade formatada do jeito que a gente vive, formatada do jeito que a gente formatou. Então isso é muito, muito, muito importante perceber que, para além desse exercício que ele fez aqui de fazer-nos notar que todos nós vivemos numa mesma cidade, a grande maioria de nós vive em torno de uma mesma causa, e essa causa está associada à ideia da dignidade em torno da moradia. E isso é absolutamente fundamental. Portanto, uma vez dentro do movimento, e essa é uma questão que eu sempre converso com o David, já conversamos várias vezes sobre isso, o que faz, por exemplo, com que as pessoas passem por esse movimento por vezes, e o que faz com que as pessoas fiquem nesse movimento por vezes? Será que quando a gente conquista esse direito tão importante, essa causa acabou, essa luta terminou, será que a gente não tem em comum o fato de ter vivido uma situação de uma demanda específica, de uma necessidade específica, o quanto que a gente pode continuar unidos para que tantas outras pessoas como nós tenham acesso àquilo que nós conquistamos ou que por vezes nós estamos perto de conquistar? Essa não pode ser uma causa que nos leve até a porta da nossa casa digna. Essa é uma causa e tem que ser uma causa que leve todos aqueles que estão juntos ao mesmo endereço da dignidade. Portanto, conseguir a moradia ou conquistar o direito à moradia é importante, mas continuar lutando para que todos aqueles que lutaram para que nós chegássemos onde nós chegamos, porque num movimento dessa natureza ninguém chega sozinho à moradia, para que a gente continue lutando junto para que todos cheguem a essa possibilidade. Eu acho que isso é absolutamente essencial.
nós não estamos sozinhos nesse mundo e se nós conquistamos alguma coisa coletivamente, a gente tem que continuar brigando coletivamente para que os demais que estavam com a gente cheguem onde a gente queria chegar. Eu vejo isso muito na minha causa da educação política. Eu me eduquei politicamente. Eu estudei 15 anos de política. Eu ainda estudo, eu voltei para a universidade agora para estudar. Cada vez que eu preparo uma aula, cada vez que eu preparo alguma coisa, eu estou estudando. E ainda assim eu quero que as pessoas saibam um pouco, ou muito, ou alguma coisa, ou que obviamente me transmitam e me ofertem alguma coisa, mas é absolutamente essencial que a gente esteja juntos nas mesmas causas que nos mobilizam e que a gente conquiste essas coisas juntos. Bom, para além disso, eu quero agradecer muito a presença do pessoal da GV aqui. Foi um dos trabalhos mais impressionantes que eu fiz na minha vida em termos pessoais, em que eu mais aprendi. Eu aprendi uma coisa que para mim sempre foi muito difícil, que vocês me ensinaram, que é largar o osso e dividir quando o assunto é entrar em sala de aula para falar. Eu sou absolutamente alucinado em entrar em sala de aula para falar de política com as pessoas. E quando eu, na quinta-feira de manhã, falei, vão lá que eu não vou, eu fiquei com uma baita coceira de ir, porque eu gosto de fazer isso. Eu não faço isso aqui só por uma questão de sobrevivência e por uma questão profissional, e óbvio que faço isso para sobreviver e profissionalmente, mas eu sou absolutamente apaixonado pelo que eu faço. Eu sou absolutamente maluco por esse treco que é falar de política com as pessoas. E aí falar, vai lá, galera, e não ir foi muito foda, mas eu tenho uma alegria imensa e um orgulho imenso e uma vontade imensa de contar para todo mundo, e fiz post no Facebook, contei pra cacete, falei em TV, falei em rádio, falei onde eu pude falar sobre esse curso, sobre essa atividade eu falei. Tamanho o orgulho que eu fiquei de ver esses caras construindo alguma coisa. Percebam, foram 8 horas de um conceito e mais 4 horas de um caso para que esses caras levantassem e alçassem um voo gigantesco. Portanto, o impacto que eu estabeleci na vida desses caras é muito pequeno. Estava tudo neles, estava tudo na cabeça deles, estava tudo no tesão deles, na vontade deles. E, obviamente, eles não teriam feito, assim como eu não teria feito sem eles, eles não teriam feito sem vocês. E nós não teríamos feito sem nós mesmos. Beleza? Diga lá, meu querido. Boa noite. Eu fui um dos alunos que fez o curso de gestão política lá no MSTI com o pessoal da GB. Foi muito legal. Eles foram assim, práticos, foram educados e estão de parabéns. E como diz, né? A política, a religião e futebol, geralmente o povo não discute, porque tem mil e uma opinião própria e nunca o pessoal chega a conceito nenhum. Mas é bom as pessoas debater, as pessoas conversar, porque muitas pessoas, igual os alunos da GB falou, tá olhando lá, olha, puxa para lá, esse candidato é bonito, eu vou votar nele. Mas não tem proposta nenhuma. Não sabe qual é a proposta de tal candidato. Sendo do PT, do PDT, sendo do lugar que for. Não importa a denominação. Meu, tem que olhar o que o cara já fez por São Paulo. O que o cara vai fazer por São Paulo. Então, eu achei legal eles frisar isso. Então, tem 4 deles aqui, mas todos eles fizeram uma dinâmica legal. E eu agradeço a oportunidade, tanto ao MSTI, que é uma família, como o Max, o David e todo mundo, o pessoal lá que também se abriu para a gente, tudo. E agradeço a GB por ter dado essa oportunidade. Obrigado. Valeu. Muito bom. Excelente. Mais alguém? Diga, por gentileza. A senhora consegue vir até aqui esse microfone ou esse aqui, se a senhora preferir? Só porque tem uma transmissão, pessoal. Tem que louvar o pessoal de casa. Ó, aquela luzinha verde ali naquela câmera ali no teto. Tem uma galera assistindo aí.
Só apertar o botãozinho. Deixa eu fazer aqui. Boa, já é. Obrigada. Obrigado. Eu sou professora aposentada. Eu sou professora mesmo, tá? Eu fiz curso de licenciatura, pedagogia. E estou vindo aqui porque eu estou ligada à Escola do Parlamento por inscrição. Então, eles me avisaram desta oportunidade aqui hoje. Ontem estivemos aqui também com o dossiê da mulher, que eu acho que é uma coisa também muito importante que eu vi ontem aqui. Agora, o que está me interessando é como divulgar esse tipo de atividade para as escolas públicas mesmo, como vocês falaram, né, que estão dando aula nas escolas de ensino médio, prioritariamente na escola pública. E como que se faz a continuidade desse estudo? Porque esse curso, a meu ver, é um início de formação política. Como o próprio Humberto falou, a continuidade de estudo é muito importante. E como que se faz isso? A bibliografia, acompanhamento disso tudo, porque eu ainda estou nas normas da bibliografia, não só da ação, tá? Então, eu gostaria que isso fosse apresentado aqui. Muito bom. Vamos lá. Não, não é isso. Com base nessa questão que a senhora colocou da bibliografia, em 2017, a gente foi provocado, esse grupo de professores que vão esse grupo de cientistas políticos que vão predominantemente às periferias de São Paulo, às escolas públicas, etc., ele foi provocado a tentar converter num livro a atividade ou tudo aquilo que a gente fazia dentro da sala de aula. E não é isso aqui. Note que estou tendo uma pequena dificuldade aqui. Peraí, vamos pensar aqui. Quando a gente liga nos lugares assim, toca uma musiquinha para esperar, eu vou fazer uma musiquinha aqui. Agora vai. Se fosse um pouquinho mais rápido, né? Acho que é na bolinha 1 aqui, ó. Não. É na bolinha 3. É. Então, pronto. Então, em 2017, a gente já ia aí com alguns anos de experiência, 9 anos de experiência nessa atividade. 9 não, né? 2008 a 2017. 9 anos de experiência nessa atividade. Quando a Fundação Adenauer, que é a fundação que nos mantém, enfim, nessa atividade, e o Movimento Voto Consciente nos provocaram, por que vocês não botam essa experiência de vocês num livro e não tenta explicar um pouco como que um professor poderia fazer isso que vocês fazem? E isso deu origem a esse livro aqui, chamado Educação Política, Sugestões de Ação a partir de Nossa Atuação, que está integralmente disponível no site do movimentovotoconsciente.org.br, né? Então, votoconsciente.org.br. Ele está disponível para download gratuitamente. Então, clicou aqui, o livro tem a obrigação de aparecer aqui como de fato apareceu, para não me fazer passar vergonha. A gente imprimiu alguns, não imprimiu muitos. A venda é proibida, portanto a gente não comercializa esse livro. O MSTI tem esse livro, o David já levou lá para o pessoal, então lá naquela sala de leitura, naquele lugar que ficam os livros aí, tem
esse livro aqui para as pessoas consultarem e ele está aberto na internet para quem quiser conhecer. Inclusive, no final tem uma bibliografia que ancorou o livro, e o livro é todo engraçadinho, né? Todo meio coloridinho, como ele mesmo me traiu por conta da lentidão da internet, que às vezes não nos deixa fazer acontecer. Mas, agora ferrou de vez. Bom, o livro é esse, tem 100 e poucas páginas, explica detalhe a detalhe tudo que é feito nesses cursos que a gente realiza. Esse livro foi distribuído para o pessoal da GV, na nossa atividade de construção da ideia, para que fosse possível a gente partir de alguma coisa. E o que eu mais acho legal é que, por mais que ele tenha servido para alguma coisa, ele tenha inspirado, ele tenha dado início às discussões, o que eles planejaram em termos de conteúdo a ser levado para dentro da sala de aula ou para dentro das nossas interações lá em Heliópolis, não tinha muito a ver com isso aqui, não. Ou seja, foi muito bacana perceber que os caras criaram, né? E isso é muito especial em matéria de desafio. Então é isso, professora, está aqui. A senhora é lá de Heliópolis ou a senhora é aqui, frequentadora aqui da Escola do Parlamento, né? Isso. Legal. A próxima vez que a senhora estiver aqui, a gente faz com que a versão impressa chegue até a senhora, que às vezes é mais legal do que a versão, Eles virtual. Também têm acesso, né? O pessoal Tem na biblioteca de Heliópolis, tem. E uma opinião. Eu tenho lido muito a revista Carta Capital. Uhum. Tá? Eu acredito que ela seja um auxiliar, não? Para a formação política da gente. A imprensa deve ser vista como aquela que nos oferece informação, e os mecanismos ou os instrumentos da imprensa, em geral, podem nos ser úteis. A gente tem que considerar que os meios de comunicação, em geral, costumam ter posicionamento ideológico claro. Ninguém é neutro. Não, então, perfeito. E tanto quanto um órgão ligado a uma determinada ideologia, e não cabe aqui a gente fazer crítica ou ficar dizendo qual é essa ou qual é aquela, mas é interessante, sim, claro, a gente ler os meios de comunicação em geral, e quanto mais plural for essa leitura, maior a chance da gente ter acesso a diferentes visões de mundo. Esse eu acho que é o grande cuidado. Se a imprensa, independentemente do meio que a gente use, ela nos doutrina, a gente está longe de algo razoável. Se a imprensa, de um modo geral, com posicionamento, ela nos informa, eu acho que aí ela cumpriu a sua função. E ela vai nos informar melhor a partir do instante em que nós formos capazes de diversificar os canais que a gente utiliza, compará-los, perceber que existem alguns exageros e formarmos a nossa opinião. Então, isso é importantíssimo. Posições diferentes. Claro. Isso é muito importante pelo seguinte: a gente demonizou demais a política e a gente demonizou demais o pensamento diferente. Quantas vezes nos últimos meses, nos últimos anos, nós lemos algo de alguém que pensa muito diferente da gente e foi capaz de ir até o fim da leitura e dizer, puxa vida, discordo de tudo que está aqui, mas compreendo as razões que levam esse sujeito a escrever dessa forma. E não é compreender dizendo, compreendo o jeito desse inútil, desse animal, desse imbecil. Não. Compreendo esse argumento, só não concordo com ele. A gente precisa fazer esse exercício todos os dias para a gente sair do conforto. Porque é muito confortável ler o que nos agrada, mas é extremamente desafiador e educativo ler o que nos desafia. E isso é muito legal. Principalmente na mídia. Pois é, isso é muito legal. Formou, pessoal? Então, eu quero fazer um agradecimento final aqui a um cara que a gente tem trabalhado juntos aqui na escola. É o famoso tamo junto, tá em todas, e a gente tá junto em todas. E agradecer muito, viu, David? Agradecer muito o seu trabalho enquanto cidadão, né, o seu empenho junto à comunidade da qual você faz parte, o seu ativismo social, que é uma coisa muito especial nos dias de hoje, o nosso ativismo social, e principalmente a oportunidade que eu tenho de poder trabalhar contigo aí. Obrigado, valeu. Obrigado. Agora eu forcei, né? É um prazer enorme
poder... Besta. É um prazer enorme mesmo ter conhecido esse cara aqui. Aprendi muito nesses 6, 7 meses que a gente está junto. Ter conseguido levar esse pessoal da GV e quebrar uma barreira, porque é uma barreira enorme entre a GV e Heliópolis. E eles puderam hoje aqui explanar para vocês, que é o gratificante para mim, acho que para o Humberto e até para eles, o quanto vocês são inteligentes também, o quanto vocês também estão dentro da sociedade, independente da dentro de Heliópolis. Independente de qualquer coisa, vocês podem até estar no lugar que eles estão também. Como eu falei hoje numa sala, o difícil é a gente levar coisas para dentro de Heliópolis, pela barreira que tem. Lá é visto como todo mundo é marginal, todo mundo é bandido, você entendeu? Sendo que lá dentro tem trabalhador, sendo que a mão de obra de Heliópolis, ela fornece ao centro aqui de São Paulo, sendo que a economia da Silva Bueno e do Ipiranga em si, é Heliópolis que faz. Então, eu acho que cada um aqui, quando vai procurar um emprego, vai procurar algo, não tem que ter vergonha de onde mora. É o primeiro passo. Porque todo mundo é trabalhador, todo mundo é digno de estar onde está. Independente de qualquer situação, raça, cor, ou cidade, ou bairro, ou município, o que seja. Entendeu? Então, fico muito grato, porque hoje vocês estão aqui de livre e espontânea vontade, pelo um curso que foi dado pelos alunos, que não são professores, como eles falam. Tá bom? Eu só tenho que agradecer ao Humberto, agradecer ao pessoal da GV e principalmente a vocês por estarem aqui hoje. É uma salva de palmas mais uma vez para vocês. Bom, pessoal, então, obrigado a todos. Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado por ter vindo. Né? Super bacana a gente poder ter feito esse trabalho aqui, mostrado. Eu acho que o que a gente faz, a gente precisa mostrar. E a gente precisa ter orgulho do que a gente faz. A gente precisa ter orgulho das nossas atividades, das nossas conquistas, dos nossos resultados. Eu acho que a gente colheu resultados muito legais. E espero que em breve a gente possa estar junto de novo, lá em Heliópolis, para outras tantas atividades. Semana que vem já tem Escola do Parlamento lá em Heliópolis. A gente só vai dimensionar como vai ser feito isso, mas a gente está indo para Heliópolis semana que vem de novo. Com o pessoal, o Edson está aqui, inclusive, vai estar lá, né? Vai estar lá à noite, velho. Vocês vão ver o Edson lá. O Edson é um dos professores da atividade da semana que vem, à noite, lá no MSTI. E acho que vai ser uma coisa muito especial. A única coisa que não rolou minha em Heliópolis foi novidade. Porque eu já tive e eu já tinha acumulado nessas minhas andanças por São Paulo a experiência de ter participado de atividades de educação política em Heliópolis. O Max citou aqui a UNAS. A UNAS tinha um núcleo, no começo dos anos 2000, não sei se ainda tem, do Cursinho Popular Educafro, ou algo semelhante a isso, ou algum tipo de cursinho comunitário. E eu era professor da São Camilo, ali no Ipiranga, do lado de vocês. E eu tinha muitos alunos que vinham de Heliópolis pelo movimento popular ali dos estudantes. E eu me recordo de uma menina que fazia, eu não lembro o nome dela, infelizmente, mas fazia fisioterapia, menina ótima, genial, maravilhosa. E um dia falou: professor, você não quer ir lá em Heliópolis para a gente fazer uma palestra lá com o pessoal sobre conscientização política, a importância da política, etc, etc, etc. Eu falei, pô, só se for agora. Então, rolou. E foi uma super alegria ter conhecido aquela galera, uma galera jovem, mas eu estava ali em 2004. Essa galera hoje já deve estar na casa dos 30 e pouco, eu estava na casa dos 29. Então, foi uma coisa muito especial. Né? Ainda comi um sanduba numa lanchonete ali chamada Macfavela. Né? Que foi... E estava, salvo engano, a parte estava no começo, eu tinha acabado de rolar, eu estava para começar aquele projeto do Otac, com as casas coloridas, etc., com o apoio da Souvenir, etc. Projeto da Sabesp. 2004. Tá que pariu. Vamos que vamos. Mas quem não luta tá morto, velho. Muito bom. Pessoal, boa noite, prazer em vê-los. Abusem dessa escola, venham sempre que quiserem. Acompanhem a gente no Facebook, vejam o que a gente está fazendo e venham fazer com a gente. Obrigadão, pessoal. E o questionário pro David, senão a casa cai, velho.